coordenadores, né, coordenadores avaliadores do grupo, né, que é o professor Cláudio Gabriel e a professora Eliette, né, que vão conduzir as próximas 4 apresentações. Duas feras, Eliette e Cláudio. Né? Vou aqui ficar aprendendo com eles. Que ótimo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos e todas. Saudar a todos os presentes, a professora Deise, o professor Paulo. Rapaz, é uma responsabilidade, viu, professora Eliette? Chegar depois de Rivete com a professora Silvânia, olha... Não é isso? Mas vamos lá. Então, saúdo a todos, né? Espero que todos estejam bem e me escutando bem. Minha internet não está ajudando muito bem hoje, mas feliz demais por estar aqui. Agradeço o convite e, junto com a professora Eliette, por conduzir esse bloco de apresentações. Então, eu também gostaria de cumprimentar a todos, né? Bom dia, o professor Cláudio, certo? Uma honra estar participando com ele dessa comissão. Estão me ouvindo? Tudo ok? Pronto, certo? Cumprimentar o professor Cláudio por estar junto aqui nessa comissão, avaliando os trabalhos, vendo a apresentação aí dos residentes tibidianos. Cumprimentar os nossos colegas da UFPB, que estão aqui, né, presentes nessa reunião, nesse encontro aqui. Os nossos estudantes, né, os tibidianos e residentes, que estão aqui apresentando seus trabalhos, os estudantes que estão participando também, como ouvinte ou como participantes em geral, né, que estão aqui juntos. Se tiver algum dos professores ou diretores das nossas escolas parceiras, né, com os nossos projetos, também cumprimento. Então, bom dia a todos e todas, que tenhamos uma manhã bem proveitosa, né, nesses dias de apresentação dos trabalhos do ENID, certo? Aí eu passo a palavra para o professor Cláudio, para ele dar início e a gente continuar. Professor Cláudio, por favor. Maravilha, professora Eliette. Então, a gente já convida, né, os autores, os apresentadores do trabalho intitulado Aquaponia como prática multidisciplinar no ensino de biologia. Um trabalho dos residentes da Karine, Camises, com a Sinal Azevedo, e tendo como orientadores Mário Luiz Farias e Andréia de Souza Guimarães, um trabalho do Residência Pedagógica do Campus 2. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Não sei quem é o apresentador ou a apresentadora. Sou eu. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Karine. Sou Karine. Vou colocar para apresentar. Todos bem? Sim. Certo. Então, né, meu nome é Karine, sou da Biologia, né, do curso de Ciências Biológicas, né, do Centro de Ciências Agrárias. Irei apresentar, né, para o encontro de iniciação à docência, né, o trabalho que tem como título Aquaponia como prática multidisciplinar no ensino de biologia, né, tendo como autores Damião Ramos de Oliveira Silva, Karine, essa que vos fala, Tamires Maia, e tendo como orientadores, né, Mário Luiz Cavalcante e Andréa Souza Guimarães, e também como preceptora e também colaboradora do trabalho, a professora Lucinalva Azevedo. Bom, primeiramente, né, diante do cenário que a gente está, né, diante de toda a perspectiva que a gente vem tendo, né, mediante um período de pandemia, né, do ensino remoto, podemos destacar algumas metodologias, né, que praticamente as escolas têm que utilizar para que o ensino não parasse, para que o ensino seja efetivo, né, na educação e também no aprendizado dos alunos. Então, também podemos destacar o quê? Né, o uso de algumas ferramentas, e uma delas que se destacou, claro, né, mediante a nossa atuação, foi o sistema de aquaponia, que é uma técnica de produção de alimentos com integração da hidroponia, né, e aquicultura, que no caso a água e também os alimentos. Bom,
Também, né, falando nessa abordagem também, nesse contexto, as escolas estaduais, como, por exemplo, o ensino, né, integral, que foi implantada desde 2016, né, na rede estadual, que é a educação integral, que implementou o novo ensino médio, como, por exemplo, a ECIT, né, a nova configuração da educação no Estado. Também, né, temos as disciplinas eletivas que para o desenvolvimento de interdisciplinaridade, como, por exemplo, a companhia, ela surge como importante disciplina a ser oferecida entre as eletivas. Bom, um ponto bastante importante, claro, que é o nosso objetivo, né, desse nosso trabalho, é utilizar a companhia, né, no aprendizado de diversos conteúdos dentro da sala de aula, na promoção da interdisciplinaridade, como, por exemplo, a gente abordou todo esse aspecto em sala virtual. Bom, aonde é que aconteceu, né, esse nosso trabalho, a nossa pesquisa, como é que se deu? Enfim, foi na ECIT Ministro José Américo de Almeida, né, no município de Areia, que teve como atuação nós residentes licenciando, né, de Ciências Biológicas, do Centro de Ciências Agrárias, e professores da Biologia, Geografia, das turmas trabalhadas. Por exemplo, né, teve a atuação dos professores da Biologia e da Geografia. Por isso que a gente abordou essa questão da interdisciplinaridade, porque teve o espaço efetivo para, né, o engajamento da Biologia nesse processo. Bom, e como se deu, né? Bom, de primeiro caso, a gente teve as oficinas teóricas, ou seja, como é que se deu essas oficinas teóricas? As atividades foram feitas, né, de forma virtual pela plataforma Google Meet, né? Também a gente teve o acompanhamento pelo WhatsApp, né? Também a apresentação dos conceitos de acompanhia, ou seja, durante esses encontros teve a parte teórica, onde esses alunos tiveram, né, como uma perspectiva como é que funcionava esse sistema de acompanhia. Também tivemos vários encontros, né, debates para o sistema de acompanhia. Assim, né, quando eles fossem para a prática, eles não teriam tanta dificuldade, né, porque primeiramente a gente mostrou a parte teórica. Bom, e também teve os outro momento, que foi as oficinas práticas, né, aonde, né, a gente dividiu, os alunos foram divididos, né, em quatro grupos integrantes, né, em 2 grupos de 4 integrantes, né, assim eles buscaram lá os materiais, analisar também o local da implementação dos seus sistemas, né, ou seja, esse sistema foi de acordo, né, com a realidade do aluno, né, os materiais eles puderam buscar até propriamente, né, no seu próprio ambiente de casa. Também as coletas e separações de todos os materiais, ou seja, foi efetivo porque eles utilizaram os materiais possivelmente que eles encontraram em casa, né, até mesmo para trabalhar com a sustentabilidade também. E por fim, né, por fim, teve a culminância, né, onde foi reunido toda, né, a comunidade escolar, onde esses alunos tiveram, né, apresentação dos seus trabalhos, dos seus sistemas, né. Nessa culminância, teve gravações de vídeos, teve os elogios, teve prints, teve as falas, teve as experiências que eles tiveram durante esse sistema, né, ou seja, teve toda uma perspectiva, foi um encontro muito bacana, né, no final, onde todos participaram, onde cada um mostrou como foi que foi feito o seu sistema, o que trabalhou, tudo bonitinho, então foi muito bacana esse encontro em toda a comunidade escolar. Bom, aqui teve, né, alguns materiais, como podemos observar nas nossas imagens, né, além de trabalhar a interdisciplinaridade entre a biologia engajada nesse projeto, né, também a gente foi efetivo em relação à sustentabilidade. Por exemplo, os alunos trabalharam a questão de quê? Dos canos, em vez de trabalhar com bombas de fato, né? Então, teve garrafas PETs, eles utilizaram bastante materiais que eles propriamente buscaram nas suas próprias casas, que muitas vezes não utilizavam, né, ali, então, foi muito bacana, porque mesmo em período remoto, né, esses alunos foram à prática, né, na sua própria residência. Bom,
E também, né, teve os produtos finais do projeto, que foi também a montagem dos seus sistemas aquapônicos, né, pelos alunos, e também a colheita de hortaliças, né, cultivadas associadas ao sistema, como, por exemplo, os coentros, né, vocês podem observar aqui nas nossas imagens. Também foi bastante interessante, porque teve a participação da família, né, como podemos observar, teve a participação de alguns pais, né, na ajuda, né, na efetivação desse processo nesse sistema aquapônico, né, caso algum aluno tivesse alguma dificuldade, teve algum pai, né, ali buscando auxiliar o seu filho na montagem do seu sistema. Bom, e assim, né, a realização da companhia nas séries finais do ensino básico é possível ensinar a gamas de assunto, né? A gente trabalhou várias perspectivas e vários assuntos com esses alunos, como, por exemplo, a aquicultura, a agricultura, a biologia, claro, a química, ciências ambientais, claro, trabalhando a questão da sustentabilidade, ciências da terra e sistemas alimentares, como, por exemplo, os coentros, alfaces, enfim, outros hortaliças que eles utilizaram. E assim, né, foi de acordo com a realidade do aluno, trabalhar com a interdisciplinaridade foi uma maneira mais acessível para estes alunos. Bom, também, né, temos como resultado de discussão, o desenvolvimento do projeto foi bastante importante porque ajudou a compreender, né, os fenômenos químicos e biológicos, a educação ambiental, como eu bem falei, né, trabalhar a questão da sustentabilidade, que teve muitos materiais que eles não utilizavam, e ali buscou, né, para que eles trabalhassem nos seus sistemas, né, que algo que não era utilizável, eles utilizaram no seu sistema, como, por exemplo, canos, garrafas PETs, compreender sobre a plantação e manejo de hortaliças, cultivar peixes e também desenvolver as noções de matemática. Ou seja, esse projeto foi bastante eficaz e muito bacana, porque ajudou, né, esses alunos a ter um desenvolvimento, uma perspectiva sobre as noções de matemática, né, como plantar, né, uma hortaliça, que também a gente buscou, também a gente teve algumas palestras com esses alunos. Então, foi muito importante, porque ajudou realmente a compreender essas noções de matemática. E, por fim, né, a culminância, que foi o encontro final, né, do projeto, onde eles mostraram tudo ali que trabalharam, que fizeram. Essa culminância ajudou a melhorar a oralidade, né, desses alunos, mesmo em forma remota, claro, né, ajudou eles a melhorar a questão da oralidade e também na variação relacionada à língua portuguesa, né, por exemplo, eles trabalharem em relação também ao português, né, enfim. E assim, né, por considerações finais, a gente chegou a um destaque, a gente chegou a uma perspectiva, claro, depois desse nosso projeto, enfim. Destacamos a importância de trabalhar os projetos que visam a aproximação e o conhecimento dos alunos de forma interdisciplinar, ou seja, essa forma onde teve a nossa participação, né, de licenciandos de biologia, engajado com outras disciplinas, por exemplo, né, a geografia. Então, foi muito importante para que esses alunos tivessem a nossa experiência mediante a isso, né? Onde o desenvolvimento da companhia, né, se mostra como um importante instrumento prático. Apesar de um período remoto, né, eles tiveram uma praticidade em casa, né, trabalhar com a companhia, mesmo no período remoto, né? Isso ajudou bastante. O projeto também teve êxito, né? Onde mesmo no ensino remoto foi possível desenvolver algumas atividades práticas, como eu bem falei, e técnicas como os alunos, além de auxiliar e facilitar no processo pedagógico. Também possibilitou a interação entre os alunos, permitindo a expansão dos seus conhecimentos de forma interdisciplinar. Ou seja, como eu falei, né, uma forma muito, a gente buscou trabalhar em relação à realidade do aluno, né, a forma mais acessível para que esses alunos não tivessem alguma dificuldade ou enfim, que não tivesse algum problema, né, lá na frente. Então, foi muito importante trabalhar nesse contexto interdisciplinar, né, o nosso engajamento nesse processo, né, nós da licenciatura em biologia, né. Então, aqui teve as nossas referências que a gente, né, trabalhou durante o nosso resumo, também na montagem do nosso trabalho. Aqui estão também nossos agradecimentos, né? Gostaria de agradecer, né, em nome do meu grupo, né, agradecer a CAPES, né, agradecer ao programa Residência Pedagógica por toda essa perspectiva, por toda essa abordagem, por toda essa experiência que a gente teve, né, durante esse nosso trabalho. Também ao Centro de Ciências Agrárias, né, o UFPB Campus 2, né. Também não poderia deixar de agradecer também à escola, né, a ICIT Ministro José Américo de Almeida,
né, por nos deixar vivenciar essas experiências, esses processos pedagógicos, ensino e aprendizagem, né, juntamente com esses alunos, né, do ensino médio e também, né, do ensino integral. Então, desde já, muito obrigada. Muito obrigado, Karine. Parabéns pela apresentação. Parabenizar a você, ao Damião, a Tamires, a preceptora Lucinalva, colaboradora desse projeto, os seus orientadores. O professor Cláudio tem um pezinho forte na biologia, né? Porque o irmão do professor Cláudio é biólogo e também trabalhei um tempo na tutoria à distância, junto ao curso de ciências biológicas, né? Então, gosto muito, sou bem curioso, viu, Karine? Então, gostaria de parabenizar você pelo trabalho. Dada a minha curiosidade, algumas dúvidas foram sanadas com a apresentação, né? Para mim não estava claro se, por exemplo, só existiam oito alunos matriculados nessa disciplina eletiva ou se existiram mais. São dois grupos de 4 alunos, eu fiquei na Tinha dúvida se existiriam mais, só que foi dividido em grupos. mais, né? Isso. É porque eram duas eletivas. Em grupos. Eram duas eletivas, né? Tinha a home horta e tinha a companhia. Então, a gente trabalhou nessa perspectiva a companhia, né? No caso, foram duas eletivas, né? A home horta e a companhia. Tá? Em algum momento você fala da possibilidade, você fala... todos me escutam bem? Agora sim. Sim, agora sim. Pronto. Dentro do teu trabalho, Karine, eu observei que em algum momento você, logo na descrição dos seus resultados, você já fala de produtos finais, né? A gente sabe que houve uma limitação aí de laudas, 2 ou 3 laudas aí em seu template, né, para a produção do resumo, mas você fala de produtos finais, e eu sou muito atento ao processo. E aí, quando você fala de envolvimento de professores de biologia com professores de geografia, nesse cenário da interdisciplinaridade, o processo, para mim, eu fiquei na dúvida, como se deu essa conversa, esse planejamento para essas ações, unindo professores dessas disciplinas? Você acredita que para o contexto de vocês em pandemia, é fácil a implantação de ações interdisciplinares, ou você acha que não é fácil a aplicação de ações dessa natureza? Como você vê esse processo, Cláudio? Trabalhar com aquaponia é muito interessante, você pode abordar assuntos da química, da biologia, da geografia, envolver fundamentos da matemática. A minha pergunta é fácil? Foi fácil? Realmente, né, em questão de período de pandemia, nesse contexto realmente não é tão fácil, né, ter toda essa abordagem, todo esse planejamento, né, mas assim, a escola, né, e os professores buscaram de maneira, né, que realmente essa prática fosse vivenciada por esses alunos, né, então, por isso que uniu, né, essa questão da biologia, da geografia, que foram os professores, né? Além da preceptora, teve o professor de geografia que teve conjuntamente, né, nesse processo. Então, né, respondendo a sua pergunta, realmente não foi tão fácil, mas assim, teve toda uma perspectiva, todo um planejamento inicial, né, apesar do período remoto, né? Mas assim, o bacana é assim, que obteve êxito, né? Apesar das dificuldades, né? Não se compara, né, no ensino presencial, ver eles lá trabalhando, ver eles fazendo realmente. Mas a gente pôde ter o acompanhamento através, né, claro, de fotos, pelo WhatsApp, um acompanhamento peculiar com esses alunos, né? Maravilha, maravilha, Karine. Estou satisfeito, mais uma vez, parabenizar. E avança no que puder. Gostei muito do trabalho. Viu, professor Eliette? Fica à vontade. Não estamos ouvindo.
Pronto, Pode porque ficar à a gente vontade, não lhe professora. ouviu. Tá de vez em quando falhando a sua, É. o seu áudio. Certo? Pronto, mas tudo bem, professor. Eu gostaria de parabenizar a Karine pela apresentação. Karine, viu? Muito, muito boa a sua apresentação, né? Trouxe na íntegra o que você mostrou no seu resumo, viu? Parabéns a você pela apresentação, pela equipe, né? Pelo trabalho que vocês fizeram, tá? Pelos orientadores, né? A preceptora que acompanhou, então, estão todos de parabéns. Algumas dúvidas bem marcantes assim, o professor Cláudio, né, conseguiu aí esclarecer junto com você. Aí eu queria só fazer esse comentário, né, de como você deve ter sido realmente, né, a dificuldade de fazer tudo isso remotamente, tá? Mas você frisou bem no final, quando você diz que foi um êxito, né? Atingiu o êxito o seu trabalho, o trabalho de vocês. Então, isso aí já é muito satisfatório, tá? Para a gente ter uma noção de como vocês conseguiram, né, ao longo de desenvolver todas essas etapas do trabalho remotamente, nessas condições que a gente ainda está vivendo, e vocês conseguiram realizar, certo? Aí, os pontos interessantes que eu gostei é que foi um trabalho interdisciplinar, você trouxe, né, elementos, né, que você pôde interagir com os alunos, a questão da educação ambiental, né, a parte de fenômenos químicos e biológicos, achei muito legal, e ainda a parte da língua portuguesa, matemática, né, a própria geografia. Então, foi assim, uma mistura de temas, né, que você conseguiu abordar na realização dessa horta, porque a gente pode dizer que vocês realizaram, né, ou produziram, né, uma horta, né, bem assim, junto com os estudantes, nas condições que vocês tinham, certo? Mas você trouxe esse elemento da interdisciplinaridade, foi muito interessante. Eu parabenizo vocês, né, a preceptora, o orientador, tá, que acompanhou tudo isso e achei o trabalho bem interessante. Viu? Muito pertinente nessa temática de tratar da educação ambiental e trazer outras áreas afins ali procurando se relacionar e ajudando, né, principalmente isso, né, os alunos nesse processo de ensino-aprendizagem na escola, é uma escola integral, né, então isso é bem interessante, viu? Parabéns, Karine. Eu queria perguntar também sobre as dificuldades, mas você já comentou aí com o professor Cláudio, e eu acho que você conseguiu sanar, né, o que teve de dificuldade ao longo da realização do trabalho, certo? Então, parabéns para você e a equipe, todos aí que realizaram esse trabalho junto aos estudantes, né, na escola lá no campus de Areia. Pronto. Muito obrigada, professora, professor, né, Cláudia, professor Eliette também pelas contribuições, né? E assim, eu achei muito interessante e muito bacana, porque assim, além de trabalhar realmente esse contexto que os senhores bem apresentaram, né? Apesar de teve matemática, eles tiveram noções de tempo, né? Tiveram noção de espaço, quanto tempo que a horta leva para se desenvolver, tudo isso foi muito bacana, porque eles, desde o início até o final, eles puderam aprender realmente como funcionava, né, trabalhar esse contexto. E o mais bacana de tudo foi a questão da educação ambiental, somente no período que a gente está, né, de mudanças climáticas, enfim, foi muito importante por conta disso, né, que eles utilizaram materiais que tinham no próprio quintal, materiais que tinham próprio no vizinho, na família, os pais puderam contribuir também. O importante foi isso, com certeza. Já, obrigado, viu? Parabéns. Professor Cláudio. Não sei se ele continua. Cláudio, professor Cláudio, pode continuar? Posso Acho que é a sim, internet posso sim. dele. A internet dele. É porque aqui a internet ao Pronto, vento. por favor. Vamos lá. Todos me pronto. Então vamos ao segundo trabalho, intitulado Desenvolvendo Empatia com Alunos do Ensino Fundamental, um relato de experiência. A gente dá a continuidade. Os autores desse trabalho, a Brenda, o Pedro Henrique, a Raíssa, a Vanessa, a Saulo, Cristina Xavier como colaboradora e a Franciele como orientadora, junto com a Bárbara Cabral. Trabalho do PIBID, Campus 1. Desde já agradeço. E quem apresenta para nós? Aqui, eu. Bom dia. Pedro. Bom dia. Pronto, Pedro. Bom dia, Pedro. Fica à vontade.
Bom dia mais uma vez, gente. Como o professor falou, nós somos do PIB de Letras em Inglês, do Campus 1, e o trabalho que a gente vai apresentar, ele é intitulado Desenvolvendo Empatia com Alunos do Ensino Fundamental, um relato de experiência. A equipe é composta por Brenda Lima, eu, Pedro Carvalho, Raíssa Ferreira, que vai apresentar comigo, o Saulo Miranda, Cristina Xavier, a colaboradora externa, né, da escola, e Bárbara Cabral e Franciela Martini, orientadoras e coordenadoras do PIB de Letras em Inglês. E o nosso trabalho, ele visa relatar a experiência de um projeto de ensino aplicado em contexto remoto, realizado pelos participantes do subprojeto Letras em Inglês do PIBID, com alunos de ensino fundamental de uma escola cidadã integral, né, uma ESIT aqui na cidade de João Pessoa. Bem, o nosso projeto de ensino tem nome Let's Empathize, com o objetivo de desenvolver criticamente os conceitos de empatia em diferentes contextos da sociedade, com alunos de ensino fundamental 1. Bem, esse projeto ele durou, e ainda dura, porque ele ainda está acontecendo, de setembro a novembro desse ano, com 4 aulas quinzenais cada grupo, em turmas de 7º e 8º ano do Ensino Fundamental 1, como a gente já citou, de uma ESIT aqui em João Pessoa. É importante mencionar que esse trabalho ele é fruto de mais de um ano de acompanhamento e observações nas turmas dessa escola, né, nas aulas de inglês dessa escola. Durante esse período, nós realizamos diversas intervenções, oficinas, e ainda planejamos e executamos um outro projeto de ensino. A gente achou que seria interessante trazer para o ENID o relato desse projeto, pelo fato de que ele não só é as atividades mais recentes que estamos desenvolvendo no PIBID, como que porque esse um ano de experiência no PIBID nos trouxe diversas reflexões e aprendizados que foi possível aplicar nesse projeto, né? A gente construiu uma bagagem de observações e de aprendizados mesmo que foi possível aplicar agora nesse projeto que estamos desenvolvendo. Além disso, escolhemos trabalhar com a questão da empatia, que é uma temática sensível e que tornou também o trabalho um pouco mais desafiador para nós. Bem, partindo agora para o nosso marco teórico, já que o nosso projeto se propõe a discutir empatia, precisamos apresentar de onde partimos. A Hoffman define a empatia como a experiência de se colocar no lugar do outro e emitir uma resposta afetiva mais apropriada à situação do outro que a sua própria situação. Falcone também aponta que a empatia se relaciona com a capacidade de entender o sentimento e pensamento das outras pessoas e expressar compreensão de forma sensível e articulada, contribuindo para a formação de pessoas saudáveis e felizes. A escolha da temática desse projeto, ela também partiu muito de discussões acerca do letramento emocional, que tivemos no PIBID. Barcelos aponta que o conjunto de práticas, que o letramento emocional é um conjunto de práticas emocionais que diz respeito a como os indivíduos e grupos leem e escrevem o mundo emocionalmente em seu contexto social. Ela aponta que seria um novo letramento, essencial para que nós possamos sobreviver à crise de valores, caos, intolerância, que tantas vezes se instala na sala de aula, na escola e na sociedade como um todo. Bem, a nossa metodologia se constituiu em relacionar os aspectos linguísticos de língua inglesa associados a discussões sobre a temática da empatia, a partir de 5 subtemas: cyberbullying, autoestima, acolhimento de imigrantes e refugiados e cancelamento nas mídias sociais. As aulas aconteceram pela plataforma Google Meet, com auxílio de slides, atividades gamificadas pela plataforma Wordwall, Padlet, textos virtuais e vídeos no YouTube. Agora, sendo um pouco mais específico sobre cada turma, no 7º ano, a dinâmica aconteceu da seguinte forma. Nós tínhamos 4 aulas, então decidimos que iríamos trabalhar 3 subtemas, um em cada aula, e a última aula seria a culminância, né, a atividade final. Na primeira aula, a gente trouxe uma discussão sobre empatia e autoestima, relacionada com adjetivos e elogios em inglês, e na segunda aula discutimos o cyberbullying, associando com verbos no imperativo presentes em campanhas conscientizadoras sobre o tema. Essas 2 imagens são imagens das nossas aulas. Na terceira aula, no 7º ano, nós tratamos de acolhimento de imigrantes e refugiados, associado com o vocabulário de giving opinions, como emitir uma opinião em inglês. E na última aula do projeto seria a apresentação do trabalho final. Desde o início, nós propomos aos alunos que eles iriam criar uma campanha conscientizadora sobre um desses 3 temas, o acolhimento de refugiados, ou cyberbullying, ou a questão da autoestima. E essa foi a nossa proposta inicial para os alunos. As imagens também fazem parte das nossas aulas.
Bem, no 8º ano, a nossa proposta final de trabalho, a nossa proposta inicial de trabalho final seria a criação de uma rede social fictícia, onde ela fosse totalmente empática. Então, os alunos, eles tinham como trabalho, como homework, ao final de cada aula, através de todas as aulas, nós trazíamos matérias de jornais, vídeos, com teor empático, e o homework desses alunos era criar frases e comentários a respeito dessas matérias. Ao longo das aulas, a gente trazia os conteúdos como sentimentos e cyberbullying, associado ao vocabulário de emoções e adjetivos, e para que no final eles conseguissem produzir essa rede social fictícia e a gente conseguisse produzir um feed onde fosse tudo de forma empática e livre de comentários de ódio. Chegando nos resultados com o 7º ano, apesar da gente ter notado uma participação dos alunos nas discussões em sala de aula, a gente enfrentou uma dificuldade em os alunos realizarem atividades fora desse horário de aula, né? Falando ainda da participação, nós enfrentamos também todos os desafios relacionados ao ensino remoto, né? Então, alguns alunos não podiam ligar o microfone, por exemplo. Então, a questão da oralidade, às vezes, ficava um pouco... Enfim, encontrávamos alguma dificuldade nisso, mas ainda assim nós conseguimos uma participação e um engajamento nas discussões das aulas. A questão que a gente observou de desafio foi justamente eles realizarem essas atividades fora do horário escolar. Isso a gente observou também não só com o nosso projeto, mas ao longo de todo o ano. Nós meio que já esperávamos que isso talvez poderia acontecer. Sendo assim, nós só apenas recebemos 3 campanhas conscientizadoras, né, 3 trabalhos finais, então mudamos o nosso planejamento inicial e resolvemos que na última aula do projeto, nós não só apresentaríamos essas 3 produções, né, das 3 alunas que fizeram o trabalho, mas também criaríamos uma campanha conscientizadora do zero, coletivamente, com os alunos em sala de aula, no horário escolar. Aqui tem as 3 produções individuais, né, de cada aluna. A gente ficou bem contente com o resultado dessas 3 alunas. As orientações que a gente deu para eles para realizar isso seriam que as campanhas deveriam conter os verbos de imperativo, que eles deveriam prestar atenção nas imagens, né? Então, toda a questão multimodal, textos verbais e não verbais, isso foi discutido e trabalhado com eles, e as alunas conseguiram aplicar isso nesse trabalho. Essas 2 primeiras imagens são uma campanha sobre o cyberbullying, e essa terceira sobre acolhimento de imigrantes e refugiados. No trabalho coletivo que a gente fez no horário da aula, os alunos escolheram falar sobre o acolhimento de refugiados. A gente deu opções de várias imagens, então eles votaram, escolheram as imagens, os textos que viriam nessa campanha também foi a escolha deles, e as cores também, né, esse amarelo, vermelho, tudo isso eles que escolheram em sala, e a gente também considerou muito positivo, e ficamos bastante satisfeitos com o resultado final que teve esse projeto com o 7º ano. O 8º ano não foi diferente. A gente, como citamos anteriormente, a gente trouxe essa proposta do trabalho final ser produzido ao longo do projeto. Mas, infelizmente, a gente enfrentou esse problema dos alunos não retornarem às atividades. Então, nós decidimos, então, fazer na 4ª aula e última aula o projeto em sala de aula com eles, e aí a gente iria produzir esse feed dessa rede social fictícia com eles em sala de aula. Essa aula ainda não aconteceu, a escola sofreu mudança nos horários devido à volta das aulas presenciais, então está um pouco atrapalhada a questão dos horários, então essa aula ainda vai ocorrer, por isso que a gente não colocou aqui os resultados. E agora, já chegando nas nossas considerações finais, as experiências que o PIBID nos proporcionou ao longo desse mais de um ano de trabalho, elas foram de grande valia para a nossa formação. Uma vez que foi onde tivemos a oportunidade de associar a teoria com a prática e, além de desenvolver uma maior segurança para executar o trabalho docente. Para muitos de nós, foi a primeira experiência em sala de aula que tivemos esse ano, né? Com o PIBID, que proporcionou isso, e também a possibilidade de discutir com alunos em processo de formação, crianças e adolescentes, temáticas sensíveis, como foi o caso desse projeto, que tratamos da empatia. Agradecemos à CAPES pela oportunidade de bolsas de iniciação à docência, ao PIBID de Letras em Inglês pela oportunidade de integrar esse projeto e a escola que nos acolheu juntamente com os alunos. Obrigado, aqui estão nossas referências.
Pronto. Eu vou iniciar, certo, professor Cláudio? Fica à vontade. Pronto, eu gostaria de parabenizar os estudantes, né, piridianos, Pedro e a Raíssa, tá, pela apresentação, né, muito seguros, né, no que vocês mostraram no trabalho de vocês, certo? Parabéns, excelente apresentação. E os demais membros da equipe, né, os discentes, colegas de vocês que participam do projeto, as professoras orientadoras aí, a colaboradora, certo? Então, estão todos de parabéns, que eu achei uma temática bem interessante, porque a gente falar em empatia na atualidade, né, acho que vocês devem concordar, os presentes aqui nessa aula, nessa reunião, né, que a gente falar de empatia na atualidade, trazer temas que, quando a gente vê nos últimos tempos, né, que o ódio é que impera, né, como uma verdadeira guerra entre as pessoas nas redes sociais, né, então isso tudo é bem traumante, né, para todos nós. Aí você falar da empatia, levar isso para a escola, né, para os jovens, né, adolescentes que estão numa idade que estão momentaneamente, né, vivenciando muito desses aspectos. Tá? Então, eu achei bem interessante o trabalho. É uma pena que eu ainda fiquei esperando o restante, Raíssa. Cadê o restante do cancelamento? Que foi dado, né? Mas ainda tem coisa para se trazer, né? Para se fazer, para se obter do resultado mais ainda do trabalho de vocês. Ainda tem coisas ainda a se falar, né, no relatório final, quando vocês forem fazer, do que vocês trouxeram do trabalho sobre o cancelamento, né, a autoestima, né, uma coisa interessante que ainda vai vir, né? Então, tudo isso são coisas de temas que vocês ainda vão discutir e que a gente fica esperando, né, para ver o desenrolar. Bom, então o tema é muito pertinente na atualidade, a gente vivenciando isso daí, a parte de ódio, né, na rede social, e você conseguir tratar, né, da parte do bullying, né, pela internet, né, a autoestima de todos, essa questão do cancelamento, qualquer ponto, qualquer negativa que você já se sente ofendido, já é motivo para levar uma discussão mais acirrada, né, e muitos deles vão até a violência bem marcante, né, então a gente sente muito tudo isso, e quem já passou, né, até sentir isso na pele, ainda é mais cruciante ainda, tá? Então, eu queria só tirar assim, uma dúvida aqui com a gente, né, com relação a esses 4 aspectos, né, que vocês abordaram. Acolhimento de imigrantes e refugiados, cyberbullying, o próprio cancelamento, que ainda está em estudo, e autoestima. Tá? Desses aí, o que vocês sentiram a maior dificuldade, né, ao tratar com esses estudantes, né, que são todos assim, jovens adolescentes, o que é que eles se sentem mais envolvidos com relação a esses 4 temas aí, né, em termos de abordagem deles aí, também da empatia sobre isso daí, né? Qual foi a dificuldade ou qual foi a temática dessa daí que vocês acharam mais marcante, intrigante, né, junto aos estudantes que vocês pesquisaram ou estudaram? Bem, eu peço desculpas pelo barulho que está tendo uma obra, eu já fechei tudo, mas infelizmente o barulho ainda fica. Eu notei muito mais sensibilidade dos alunos no tema cyberbullying e autoestima, porque é um tema que eles vivenciam mais, né? Então, chegou momentos em sala de aula que um aluno trazia um relato muito sensível e a gente tinha que conseguir e saber remediar aquela situação para que não ficasse um clima muito triste, pesado na sala de aula e conseguir remediar para que voltasse para o assunto, porque às vezes eles até saíam e queriam dar relatos de experiência, teve um aluno que citou a morte do avô, e aí a gente tinha que saber remediar essa situação para que pudéssemos voltar para a aula e também integrar esse assunto que ele colocou também. Então, Pedro, tem alguma coisa? Eu sei que você ia falar. Isso a gente também notou, né, no 7º ano, a aula sobre cyberbullying, foi a que mais os alunos falaram, o que também foi bem desafiador para a gente, porque várias questões surgiam na aula, né, durante a discussão, mas a gente também conseguiu perceber que eles tinham uma visão, eles conseguiam expressar uma opinião sobre o cyberbullying bastante crítica sobre o assunto. E isso também foi muito positivo que a gente tirou dessa aula sobre cyberbullying. No referente a imigrantes e refugiados, que foi um tema trabalhado com o 7º ano, a gente também percebeu isso. Surgiram questões, a gente trabalhou um vídeo nessa aula e surgiram questionamentos dos alunos da seguinte forma: por que a maioria dos refugiados retratados no vídeo são pessoas negras? Então, toda essa discussão também ocorreu em sala de aula com os alunos. E é uma temática, assim, bem crítica, assim, que vocês têm que tratar com bem cuidado, né, para não também se envolver numa polêmica maior e até fazer isso, como a Raíssa disse, alguns se irritavam, saíam
né, da aula no momento da discussão, depois retornavam. Então, são questões bem melindrosas, né, digamos assim, que vocês que estão como mediadores, né, tem que saber também lidar ou conversar sobre esses temas, né? Eu acredito que vocês fizeram um excelente trabalho nesse sentido, pelo menos que vocês mostraram aqui, certo? Eu ainda tinha dúvida com relação ao acolhimento de imigrantes e refugiados. Houve muitas falas diferenciadas, ou assim, surgiu uma mensagem, alguma frase de preconceito pelos alunos contra esse pessoal, ou nada foi observado ainda por vocês com relação a isso? Com relação nesse sentido, não. Os alunos eles se mostraram realmente muito empáticos com relação. E eles perguntavam por que existe o fechamento de fronteiras. Isso foi um questionamento deles, né? Eles não entendiam por que os países não aceitavam refugiados, por exemplo. Então, foi bem positivo a discussão com os alunos nesse tema. Pronto. Ok, então. Então, mais uma vez, parabéns a vocês que apresentaram, né, aos demais participantes da equipe, tá, os professores, colaboradores e orientadores, meus parabéns pelo trabalho. Passo a palavra agora para o professor Cláudio para fazer as considerações dele. Professor Cláudio, fique à vontade. Obrigado, professor Eliette. Só confirma aí, Pedrão. Sim. Raíssa, me escuta bem? Tá. Tudo certinho? Tá. Vocês... Agora falhou de novo, né? Pronto. Então. Vamos lá. Eu sei, pode falar. Falhou de novo? Falhou de novo? Não, pode continuar. Pode continuar, tá? Pronto, então vamos lá. Tranquilo. Vocês surpreendem um professor de química, né? Porque vocês colocam um título, né? Desenvolvendo empatia com alunos de ensino fundamental, um relato de experiência. E ao abrir a caixa, eu vejo um excelente presente. Né? Eu vejo um excelente presente e uma grande surpresa, né? Um trabalho de inglês, um trabalho pago, onde, como eu vi, a temática dessa, a abertura para vários trabalhos, para cada tema de grande relevância, como disse a professora Eliette. Claro, está em fase de finalização aí, com o 8º ano, né? Mas que você sente como é que eu posso dizer, uma oportunidade de dentro do ensino de adjetivos e de verbos e trabalhar um contexto cirúrgico e altamente relevante para a formação do nosso aluno. Queria parabenizar mais a professora Franciele, a professora Bárbara e a professora Cristina. E eu queria só de vocês a seguinte informação. Vocês retirassem, se vocês retirassem do trabalho de vocês, se vocês retirassem as atividades que foram realizadas de forma gamificada, vocês sentiriam Qual foi o peso dessas atividades gamificadas no trabalho de vocês? Sem elas, seria uma coisa, elas tiveram um papel importante, essa é uma questão, né? E em relação ao final, já aqui minha câmera, tá? E em relação à ideia de tornar esses alunos, Pedro e Raíssa e Brenda, prosumidores, eles são produtores ao mesmo tempo consumidores de uma rede social, mas eles também são capazes de produzir, né? Produzir a partir daquele. Eu acho isso espetacular, né? Dentro desse contexto de TICS, né? Ele é consumidor, como ele também é produtor. E aí você avaliar a escrita dele, avaliar outros aspectos, né, envolvidos, então achei riquíssimo. Mas para vocês, a minha pergunta é somente essa. Tirando as atividades gamificadas do trabalho de vocês acreditam que perderiam muito? Qual foi o peso dessa? Bem, eu vejo as atividades gamificadas como uma saída ou outro caminho para o professor ir, porque
no ensino remoto, o aluno, ele muitas vezes não liga a câmera, ele muitas vezes não participa, então ele fica naquela coisa de ligar o computador, deixar o celular de lado e fazer outra coisa. A proposta das atividades gamificadas é chamar a atenção do aluno, é trazer essa dinâmica para que ele fique com vontade de participar, visto que foi um problema que a gente enfrentou e enfrenta no PIBID, dessa evasão dos alunos na participação. Então, a gente traz essas atividades gamificadas para que instigue o aluno a participar mais. Então, eu acho que elas fazem sim uma diferença, e uma diferença positiva nas nossas oficinas e projetos. Maravilha, maravilha, Raíssa. Então, eu estou satisfeitíssimo. Parabéns a vocês, as orientadoras, pelo trabalho. Me surpreenderam, viu? Me surpreenderam. Eu gostaria de participar de uma aula com vocês. O inglês não é muito bom, não, mas surprise! O trabalho de vocês foi uma surpresa para mim. Em relação ao comportamento dos alunos, essa saída da gamificação para tentar um maior engajamento, participação, é o que o professor Rivete já havia refletido um pouco, né, anteriormente. Comportamento dos alunos em modelo remoto, e seja ele no ensino técnico, técnico médio, fundamental ou superior, é o de câmeras fechadas, né? Então, assim, e com pouca participação. Então, é algo que a gente realmente vem sofrendo, e claro, eu tentei escutar de vocês para tentar melhorar também a minha prática dentro daquilo que eu faço também, e gamificar aquilo que eu puder gamificar, né? Exatamente trazer esses elementos dos jogos para as ações em sala, né? Então, eu acho bem interessante. Parabéns mais uma vez, sim, satisfeito, e vamos já dar continuidade aqui para chamar aqui nossa terceira apresentação do bloco Cláudio Eliette, viu? O bloco Cláudio Eliette aqui, com o trabalho, o título Me Gritaram Negra, uma sequência didática sobre a construção da identidade afro-latina nas aulas de LA. Então, é um trabalho de autoria da Lisandra, da Tatiana, da Welly Delane, da Yasmin, do Elton como preceptor, Elton Diego, professor Elton Diego, da Maria Hortência, colaboradora, e como orientadora Maria Luísa, um trabalho do Residência Pedagógica Campus 1, fiquem à vontade. Certo, bom dia a todos. Todos conseguem me ouvir bem? Perfeito. Oi, me chamo Welly Delane Cavalcante, sou residente do programa Residência Pedagógica do Núcleo Inglês e Espanhol Campus 1, e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Me Gritaram Negra, uma sequência didática sobre a construção da identidade afro-latina nas aulas de espanhol como língua estrangeira. Esse trabalho também teve como autores a residente Lisandra Vieira, Tatiana Sicá, Yasmin Teixeira, professor preceptor Elton Luiz e as professoras orientadoras Maria Augusta Blanca e Maria Luísa Teixeira. Antes de tudo, para contextualizar, nós realizamos a aplicação da nossa sequência didática durante uma oficina de conversação para o ensino médio, nas turmas de 1º, 2º e 3º ano, dentro da escola ECIT, professor Antônio Gomes, uma escola cidadã integral, localizada na cidade de Bahia, na Paraíba. E foi no modo online, tá? No modo remoto. Adentrando um pouco mais na construção da nossa sequência didática, tivemos como objetivos promover uma reflexão sobre a identidade da mulher negra e latino-americana na aula de espanhol como língua estrangeira, como também desenvolver a competência leitora e literária dos estudantes. E para nos auxiliar a fundamentar o nosso trabalho, utilizamos como aporte teórico os conceitos de interculturalidade, nos baseando na ideia de que a mesma estabelece pontes e diálogos inter- e entreculturais. Utilizamos o conceito de letramento crítico, que está relacionado com a interculturalidade, já que ambos estão indissoluvelmente vinculados à formação da cidadania crítica, como também o conceito de construção de identidade, já que durante o nosso trabalho abordamos o processo de construção da identidade negra, tanto no contexto local, como no contexto peruano, que eu vou explicar um pouco mais à frente. E como inspiração para a criação da nossa sequência didática, tivemos o dia 25 de julho, que é uma data comemorativa, nacionalmente se comemora o Dia de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, e também se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e da Diáspora.
como símbolos de empoderamento, trouxemos aqui a figura histórica brasileira Teresa de Benguela, que se encontra na imagem à esquerda, e também a peruana Victoria Santa Cruz, que se encontra na imagem à direita. E agora, partindo para a metodologia, eu vou explicar um pouco mais onde utilizamos essas figuras bastante relevantes. Dividimos a nossa sequência didática da seguinte forma, em 2 encontros. Sendo assim, na primeira aula, explicamos inicialmente aos alunos sobre o dia 25 de julho e apresentamos um vídeo sobre a história de Teresa de Benguela, que é um símbolo de luta e resistência, tendo em consideração que ela foi uma mulher muito importante na história do Brasil, no século XVIII. Ela liderou um quilombo chamado Quariterê, que atualmente se localiza no Mato Grosso, e em sua época ela era conhecida como Rainha Teresa, devido à sua relevância e à sua liderança. Voltando um pouco, mais uma vez, para a primeira aula, nesta aula discutimos sobre o apagamento histórico de personalidades negras e sobre o embranquecimento da história ensinada no nosso país. Já em relação ao segundo encontro, a segunda aula, em conjunto com os alunos, fizemos uma leitura do poema canção Me Gritaram Negra, que no caso em espanhol, Me Gritaram Negra, da peruana Victoria Santa Cruz. E por meio da temática abordada nesse poema, discutimos sobre o processo de aceitação e reconhecimento da identidade negra, como também relacionamos a construção da identidade negra e a posição da mulher na sociedade. Como eu já havia comentado antes, como ponto de partida para as nossas discussões, tivemos o dia 25 de julho. E, inicialmente, os alunos, ao receber esse tema, eles ficaram um pouco surpresos, pois eles não conheciam essa data, como também não conheciam, nunca tinham ouvido falar sobre a figura histórica brasileira Teresa de Benguela. Levamos essa informação sobre este dia e instigamos discussões sobre esta data comemorativa, por justamente entender a importância de apresentar aos alunos um pouco mais sobre a história do nosso país, para que eles alcancem uma maior autonomia ao conhecer e se empoderar com a história local, primeiramente, para depois fazer uma conexão com a língua e a cultura do outro. E aí a gente retoma aqui, inclusive, o conceito da interculturalidade, né? Fazer essa ponte. Primeiro abordar o nosso, trazer o conhecimento do que é nosso, para depois abordar um pouco da língua e da cultura do outro. E resultou que as atividades de interpretação e interação promoveram o engajamento na aprendizagem do espanhol como língua estrangeira. No caso, não houve apenas o aprendizado da língua, mas dela mediante uma reflexão crítica. Nas aulas da nossa sequência didática, os alunos eles conseguiram fazer a leitura da temática trazida, conseguiram fazer a interpretação da temática e até comentários utilizando a língua espanhola, né, que era o nosso foco. E nos leva às nossas considerações finais. Houve uma reflexão sobre a relevância do tema escolhido, tanto para nós, residentes, enquanto estávamos fazendo o planejamento da nossa sequência didática, porque pensamos muito em como os alunos receberiam essa temática, que não deixa de ser uma temática sensível, e como eles receberiam, né? Como também houve uma reflexão da parte dos estudantes, que trouxeram para a sua própria realidade essa temática. Muitos se identificaram com a temática e enriqueceram as nossas discussões com suas próprias vivências, com suas próprias experiências e relatos. As aulas, num todo, elas foram muito bem recebidas, tivemos feedbacks muito positivos, isso tudo a ponto de uma das nossas alunas trazer um poema que discute sobre a identidade da mulher negra, evidenciando que alcançamos os nossos objetivos, já que ela conseguiu relacionar a temática com seus próprios conhecimentos de mundo. E também percebemos que o texto literário trabalhado na nossa sequência didática foi utilizado como instrumento para a transformação e formação crítica dos nossos estudantes de espanhol como língua estrangeira. Assim, alcançamos a nossa proposta de discutir a construção da identidade da mulher afro-latina. E, concluindo, aqui estão as nossas referências, as referências dos conceitos teóricos que apresentamos, como também a referência do vídeo sobre a história de Teresa de Benguela e o vídeo do poema Canção de Victoria Santa Cruz. E desde já agradecemos a atenção de todos, todas e todos.
Professora Eliette? Pronto. Pronto, eu posso começar, professor Cláudio? Você continua, certo? Tá. Pronto, é Delane, posso chamar de Delane? Pode sim. Pronto. O Hélio e Delane, né? Então, Delane, parabenizar você pelo trabalho, certo? É um tema bem interessante, né? Você, a equipe, né, dos restantes dos participantes, residentes, né? Da residência pedagógica, os orientadores, né? A colaboradora também. Então, assim, a temática é bem interessante. Também nos dias atuais, vocês trazem temas que a gente, né? É marcante para a gente, falar da história, né, da mulher negra do nosso país, né, da mulher negra latino-americana. Isso é muito interessante. E eu ainda fiquei esperando assim o poema, né? Qual foi o poema para a gente fica curioso querendo ver o poema, né? Mas assim, acho que vocês foram felizes no tema. E foi com os alunos do segundo e terceiro ano, né? Uma turma também ainda adolescente ou jovens, né? Mas que tem uma formação ainda mais, né? Digamos assim, mais à frente, mas claro, eu acredito que deve ter tido, né, algumas dificuldades. E eu queria saber de vocês mais era sobre isso, o que vocês sentiram de dificuldade ao trabalhar esses temas, né? Assim, a história do Brasil, em primeiro lugar, da mulher latino-americana negra e do Brasil, se os estudantes têm ciência disso, dessas duas personalidades, né, que foram marcantes na história, ou se teve essa dificuldade para vocês falarem, né, sobre essas personalidades junto aos estudantes, qual foi, assim, a reação deles, né, com relação sobre essas duas personalidades que vocês abordaram aí no trabalho de vocês, certo? Delane. Como eu tinha comentado antes, os alunos eles desconheciam, não conheciam essas figuras importantes e relevantes da história, mas eles receberam de forma muito, muito positiva. Inclusive, houveram vários comentários. Um dos alunos, inclusive, falou da importância da gente estar trazendo essa temática. Eles foram bem críticos, não conheciam, mas foram críticos sobre o tema, comentaram bastante, disseram que era importante a gente estar trazendo, que se identificaram, que pouco vem sobre o tema, então foi um feedback positivo também em relação a isso. E alguns deles, como eu estava comentando, comentaram que conhecer mais sobre a história dessas mulheres retoma a importância de saber o que se passou antes de chegar até aqui, né? A luta que foi travada, a luta que foi guiada para chegar até aqui. Então, assim, os alunos eles foram muito críticos, eles se envolveram realmente, pediram até, inclusive, para não terminarem as aulas, para que a gente prolongasse aí a nossa sequência didática, que foi realizada na oficina de conversação. E a gente ficou muito contente, inclusive, né, com essa interação e essa receptividade dos alunos, que a gente tinha um certo receio de como eles iriam receber. Certo. Pronto, eu achei bem interessante. Aí eu já estou aqui curiosa para ver o vídeo, né, que vocês colocaram, e também no futuro, se puderem, para a gente também visualizar os poemas que foram produzidos, formados, né, com vocês, certo? Eu achei bem interessante. Deixa eu ver se eu anotei aqui outra coisa. Sim, com relação, assim, você disse no final que não houve, né, com relação à língua estrangeira, né, não houve uma aprendizagem, ou não houve um sucesso, assim, com relação à língua, ou não era também esse o objetivo, né, foi o trabalho de vocês, certo? Com relação... No caso, perdão, talvez eu tenha me expressado mal. Eu quis dizer que não houve apenas uma aprendizagem da língua, mas houve, através dela, uma reflexão crítica, porque os alunos conseguiram fazer comentários, conseguiram fazer a interpretação, então a gente conseguiu ir um pouco além, né? Conseguiu também utilizar a língua, introduzir a língua no meio disso tudo, já que a gente fez a integração do Teresa de Benguela como personalidade brasileira e trouxe Vitória Santa Cruz como peruana. Pronto, então também pode ter sido eu que não entendi direito a sua colocação, mas estou satisfeita, gostei muito do trabalho, parabéns, né, para você, para a sua equipe, para os orientadores, né, colaboradores, sucesso para vocês aí nos trabalhos, viu? Muito obrigada. Parabéns. Professor Cláudio, pode ficar à vontade. Pronto, só confirme isso também. Tá. Maravilha. Então, mais uma vez, parabenizar a todos os autores do trabalho, a você, Delane, e aos seus orientadores,
todos do seu grupo RP. Da mesma forma do trabalho anterior, uma temática altamente relevante. Algumas dúvidas que eu tinha realmente era exatamente a curiosidade, a Eliette já tinha chamado, né? Eu queria ver o poema e o vídeo, mas em relação ao que eu enxerguei no teu trabalho, é exatamente a língua em contexto, né? É a língua, não pela língua, mas ensino de língua em contexto e dentro de uma reflexão mais profunda. Então, isso é muito interessante. E eu fiquei aqui viajando, sabe, Delane, a possibilidade dos meninos se organizarem para uma peça teatral, alguma coisa desse tipo, sabe, frente ao que foi exposto, a integração com algum professor de história, e que isso pudesse ser apresentado para outras turmas. Então, assim, claro, em um contexto presencial, não sei, né, creio eu, híbrido, né, mas, assim, tendo a história dela, tendo já em relação ao poema apresentado, expressões teatrais também acho que enriquece, né? A linguagem teatral, o poema. Então, assim, são ideias assim, que vem à minha cabeça, mas eu sou um professor de química, tá? Então, mas eu acredito que... Mas eu gostei muito da sugestão. Inclusive... esse poema com um fundo musical e que esse fundo musical possa trazer um contexto aí de luta e de superação. Então, assim, Cláudia é bem artista também, sabe? Eu gosto desses negócios. Então, fica a ideia aí, se puder, conversar com colegas e ampliar um trabalho excelente também, tá bom? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, a todos envolvidos. Vamos agora para dar continuidade com o último trabalho, a dupla Eliette e Cláudio, tá? Mas já vem dupla boa aí para dar continuidade, a gente vem com o trabalho agora, Oralidade e Ludicidade no Ensino Bilíngue, os desafios de trabalhar o eixo da BNCC explorando aspectos lúdicos na modalidade remota, né? Então, este trabalho de autoria da Isa, da Bruna Soares, da Elida Batista, Micaelen, Safira, Ana Dora, a Carolina Gomes também como orientadora, e como colaboradora, a professora Daniela Melo Vanderlei, trabalho do PIB de Campus 1, fiquem à vontade. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Anaísa e antes de dar início eu gostaria de dizer que se eu parecer um pouco aérea é porque eu tô com reação da vacina, eu tomei a segunda dose ontem. Mas bem, eu faço parte do grupo do PIB de Letras Espanhol, juntamente com mais 9 PIBidianas, e por esse motivo a gente se dividiu em 2 equipes para apresentar no INID. E nesse grupo está comigo Bruna, Elida, Micaela e Safira. As nossas coordenadoras são Carolina Gomes e Ana Berenice, e a supervisora que atua como professora na Escola Campo é Daniela. Nós iniciamos tudo de forma ainda remota no passado, e por isso decidimos trazer algo relacionado a isso. O nosso trabalho ele pretende demonstrar as dificuldades de se trabalhar com o eixo da oralidade, estruturante da Base Nacional Comum Curricular, ao explorar a ludicidade na elaboração de atividades em língua espanhola para crianças nos anos iniciais, da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em tempo integral bilíngue, Radegundes Feitosa Nunes. A Escola Campo do Subprojeto, Letras Espanhol do PIB e da UFPB, em tempos de pandemia. Obrigada, Elida. Então, a Escola Campo está localizada na cidade de João Pessoa, no bairro do José Américo, e ela é a única escola bilíngue na modalidade português e espanhol no estado da Paraíba, então, nesse sentido, ela é uma escola pioneira. Depois da vacinação, quando a escola ela voltou a funcionar de forma híbrida, a gente conseguiu realizar uma visita, inclusive a escola almeja ampliar o projeto até o 5º ano, porque no momento estamos trabalhando com 2 turmas do 2º ano e 4 turmas do 1º ano. E nesse mesmo dia, a gente recebeu a visita da equipe do Instituto Cervantes e organizamos a primeira aula com os funcionários da escola no contraturno. E, inclusive, a nossa outra equipe ela vai aprofundar melhor essas questões daqui a pouco. Pode passar o slide, Elida.
Então, com relação à nossa fundamentação teórica, a gente usou o eixo da oralidade, como já foi mencionado, da BNCC, e para trabalhar os aspectos da oralidade, nos baseamos no texto de Markowski. Para ele, a oralidade é um fenômeno importante desde os anos iniciais, especialmente no ensino bilíngue, né, porque a criança ela aprende duas línguas simultaneamente. E a partir dessa perspectiva, baseou-se nas práticas sociais sugeridas por Dolabella, cujo texto nos baseamos para falar da ludicidade, e adaptamos para o ensino remoto, né, trabalhando o eixo da oralidade de maneira lúdica, junto do auxílio dos meios digitais, como a leitura de histórias infantis, canções, material audiovisual, enfim. Nós usamos Medeiros para o conceito de bilinguismo, já que estamos tratando de duas línguas com aquisição simultânea na escola campo. Pode passar, ele. Isso. E brevemente, acerca da metodologia, nós usamos o modelo de aplicação requerido do eixo da oralidade, utilizando recursos lúdicos com as atividades sugeridas. Realizamos uma atividade empírica, observar o desenvolvimento dos alunos em relação às atividades que foram trabalhadas via WhatsApp. E, por fim, analisamos as habilidades alcançadas pelas crianças a partir do uso dessa ferramenta de ensino, né, durante a aprendizagem remota. A nossa coleta de dados ela foi realizada a partir do material desenvolvido pelas discentes do PIBID de língua espanhola, né, da UFPB, juntamente com a Escola Radegundes Feitosa Nunes. Agora eu passo a palavra para a Micaele, que vai mostrar as atividades realizadas e como se deu o processo das mesmas. Bom dia, dando continuidade à apresentação. Como já foi citado anteriormente, nós contamos com 6 turmas, né, 2 de segundo ano e 4 de primeiro ano, com faixa etária de 6 a 7 anos de idade. A nossa ferramenta de ensino é o WhatsApp. Nós fizemos uso das mídias digitais, vídeos, músicas, imagens e jogos, e também para as leituras, fizemos uso de contos e histórias infantis para trabalhar a literatura infantil. Pode passar. Para os resultados e discussões, nós trouxemos algumas amostras de atividades que produzimos, junto com a nossa professora supervisora Daniela, e um roteirinho para que vocês possam ter noção do como a gente trabalha as nossas atividades. Ela produz o roteiro junto conosco, e nós enviamos para o grupo, para que as crianças possam se guiar na atividade, sempre com um recurso lúdico, com vídeos, com músicas, com imagens. E vale ressaltar que para cada atividade nós pedimos que os alunos eles nos enviem vídeos ou áudios, né, falando o conteúdo que está sendo pedido na atividade. É importante lembrar também que, apesar de nós estarmos falando com foco na oralidade, nós também fazemos uso de outras disciplinas, né, para ensinar o espanhol, para trazer o espanhol para a realidade das crianças, como matemática, histórias, cultura, literatura, entre outros. Para trabalhar a leitura... Pode voltar, Elida, um pouquinho. Pode voltar, Zé. Obrigada. Para trabalhar a leitura, nós utilizamos vários gêneros literários, entre eles o conto, né? Nós preparamos a atividade com base no conto, e a professora ela lê com eles durante a aula síncrona, e nós também enviamos o conto tanto em PDF como em formato de vídeo, para que eles possam ter acesso de maneira assíncrona quando quiserem. Pode passar. Nós também recorremos a jogos, né, como uma ferramenta de auxílio, e para tanto nós criamos uma página no Instagram que se chama Espanholinhos, que ela tem como objetivo divulgar, né, e expandir o ensino de espanhol desde os anos iniciais, assim como a nossa escola Campo, que é uma escola bilíngue, né, onde a criança aprende 2 línguas simultaneamente desde os anos iniciais. Pode passar. Como vocês podem ver, nós trabalhamos os jogos, né, como uma maneira educativa, aprender de forma divertida, e isso também chama a atenção das crianças, porque elas se divertem ao mesmo tempo que estão aprendendo, né, tanto no espanhol como no português. Pode passar. Aqui são mais algumas amostras de jogos, né? Inclusive, os jogos eles auxiliam bastante, porque além da criança se divertir, ela também traz questionamentos para a sala de aula, ela traz dúvidas. Então, quando ela aprende uma palavra nova, algum conceito novo, ela questiona o professor. Então, isso também é um auxílio muito importante. Pode passar.
E para concluir, nós trouxemos alguns pontos que nós achamos relevantes, né? Encontramos, primeiramente, dificuldades na modalidade remota, porque o acesso síncrono, ele é muito difícil. Como nós fazemos uso apenas do WhatsApp, às vezes a criança, por diversos fatores, porque os pais trabalham, porque só tem um telefone disponível em casa, e tem mais de uma criança que estuda no mesmo horário, isso dificulta o nosso trabalho para a gente poder perceber o desenvolvimento deles. Então, o lúdico, ele veio como uma ferramenta muito importante para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento cognitivo da criança, porque quando a gente mostra músicas, vídeos, áudios e jogos, a criança, ela vai acompanhar aquilo ali mais de uma vez, além da sala de aula. Então, de forma assíncrona, nós também estamos trabalhando junto com eles, né, e acompanhando o desenvolvimento deles, tanto de pronúncia, porque a gente consegue perceber que quando eles mandam áudios, quando eles mandam vídeo para nós conseguimos perceber que eles têm essa percepção de que o espanhol é diferente do português, a entoação do espanhol é diferente do português. E é uma coisa muito legal, porque eles são crianças, eles já ainda estão sendo alfabetizados na língua materna, e é muito legal perceber que eles têm essa percepção de conseguir diferenciar o português do espanhol. E isso ajuda muito na aquisição, né, da língua-alvo, porque eles estão aprendendo de uma maneira que, para eles, é tranquilo, e nos ajuda também ao nosso trabalho, para a gente colher os frutos do nosso trabalho. Inclusive, nós trouxemos alguns áudios, né? Eu não vou mostrar imagens, porque são crianças, mas eu vou reproduzir aqui os áudios para que vocês possam perceber o quanto é gratificante quando a gente recebe essas respostas. Maestra, eu gosto muito de plátano. Não me gosto de limão. Fevereiro, junho, dezembro, outubro. Avião, barco, autobus, bicicleta, coche, trem. Me gusta mais el coche. Pode passar, Elida. Então, essas são as nossas referências bibliográficas. Pode passar. Muito obrigada a todos pela atenção. Se vocês quiserem acompanhar as nossas redes sociais, o Espanholinhos, ele não é apenas só para crianças, como também para pessoas que querem conhecer, querem saber mais, têm curiosidade sobre o espanhol, porque a gente traz vários assuntos e vários aspectos diferentes, tanto lúdicos para crianças, como para um conteúdo mais jovem, mais adulto. Então, muito obrigada a todos. Professora Eliette. Pronto, professor Cláudio. Posso começar ou você? Fica à vontade. Pronto, vou começar falando com a Micaele, né, Micaele? Micaele e a Anaísa, parabéns aí pelo trabalho. Mais uma vez, né, como o professor Cláudio falou no anterior trabalho, aprendendo língua, né, de forma diferente, né, Micaele e Anaísa, certo? Parabéns pelo trabalho de vocês, a apresentação, né, de vocês também excelente aí. E a equipe toda que se envolveu e que está ainda trabalhando nesses dados aí, os grupos, né, na rede social. Então, parabéns a vocês, às professoras orientadoras. Então, assim, é uma temática bem interessante, porque você novamente vai levar os seus alunos, e nesse caso são crianças, né, para aprender o idioma de forma lúdica, brincando, né, e eles se divertem e você consegue também um envolvimento, né, junto com a família, né? Mesmo sendo de forma remota, como você disse, né? de ter sido a dificuldade, ou a maior dificuldade, mas mesmo assim, certo? A gente percebe que houve essa interação e houve, sim, essa boa participação, pelo menos é o que a gente percebe aqui, certo? Então, parabéns a vocês. Eu gostei, novamente, por ter trazido, assim, o áudio, né? Porque trouxe algo para a gente ouvir essas crianças, né? Falando, tentando falar o espanhol, a língua, né? Então, isso é bem interessante. Trouxeram também no contexto, né, dessa oralidade da BNCC, o que eles falam sobre isso. Então, isso também é bom no trabalho, foi bem interessante no trabalho. E, assim, a parceria de vocês junto com a escola, de trazer
essas atividades lúdicas para as crianças, para o aprendizado, né? Bem lá na base, nessa educação básica mesmo, e isso foi muito interessante, né? Então, assim, só parabenizar vocês, né, pelo trabalho em si, que eu gostei muito, tá? A vocês, a equipe, as professoras colaboradoras e orientadoras, tá certo? Então, parabéns pelo trabalho, e eu passo a palavra agora para o professor Cláudio para ele fazer as considerações. Obrigada. Também parabenizar você, Micaelen, e a todos os autores, né? E as suas orientadoras e a professora Daniela como colaboradora. É um trabalho que me chama a atenção pelo foco na multimodalidade, né? Então, assim, fica bem forte isso. Eu acredito que está aí no campo do ensino de línguas, mas isso pode ser trazido tranquilamente para o ensino de ciências, então, biologia, química, física, né? Então, pode se inspirar um pouco nesse cenário da multimodalidade para o ensino de ciências, eu acho isso riquíssimo, assim como o forte lúdico, né? O forte lúdico que se tem, né? Às vezes me dá a sensação de que quando a gente começa a deixar de ser criança, a gente começa a ter dificuldades para aprender. Acredito que quando a gente está no campo, né, infantil, parece que a gente acaba aprendendo mais, porque a gente está mais livre, né? Quando a gente vai chegando à idade adulta, a gente fica mais sisudo, né? Mais rígido. Mas que bom, o teu trabalho tem um foco bem interessante. Eu estranhei um pouco, Micaelen, a estrutura do teu arquivo, né? Ele optou por colocar palavras-chave, né? Veio o material que foi produzido, os links dos demais, mas em relação ao conteúdo altamente relevante dentro do ensino de línguas, eu quero também seguir vocês, tá? Nas redes sociais, e também não gosto de limão, como bem a aluna colocou lá diante do seu áudio, tá bom? Parabéns a todo o grupo. Aqui eu agradeço mais uma vez a professora Deise, o professor Paulo, que partilhou comigo desse tempo, né, aqui, e fico feliz, o que precisarem, mande as ordens, tá? Ali grande abraço, beijo no coração, e vacina para todos, saúde para todos. Obrigada. Tá bom. Obrigada. Obrigada, professor Cláudio. Passo a palavra para a professora Deise, para dar continuidade, e também agradecendo a presença aí de todos que estivemos aqui, um pico teve mais de 100, né, participantes, mas foi diminuindo, mas foi muito bom, né, a participação, e agradeço aí a todos. Professor Cláudio, foi um prazer reencontrá-lo. Ele falou que foi tutor, né, do EAD, e a gente se encontrou muito por ali. Então, muito obrigado pela presença aí de todos nos assistindo aí. Deise, por favor. Obrigada, professora Eliette, obrigada, professor Cláudio. Eu só peço que, por gentileza, na medida que os estudantes forem terminando suas apresentações, que eles possam dar lugar também a outros estudantes que estão esperando na sala, né, para poder entrar para fazer suas apresentações. Posteriormente, nós vamos disponibilizar todos os vídeos no YouTube. Então, quem não conseguiu assistir agora as apresentações dos colegas, vai poder assistir depois no nosso canal. E agora eu chamo as professoras Liliana e Cecília, né, que vão coordenar as próximas 4 apresentações. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Podemos dar início. Cecília, você quer chamar ou chamo? Você que sabe. Eu estou tentando entender ainda como é que é a dinâmica, mas a gente vai chamar os trabalhos, né? Eu vou começar chamando o primeiro trabalho, tá certo? Mas depois você vai vendo o primeiro trabalho, que é plataformas interativas na educação básica, né? Como dinamizar as aulas de biologia. E esse trabalho, né, foi desenvolvido pela Érica Dias Rodrigues, Manuel Celestino de Pontes, Maria Rayane, Laura, Fernanda, que é a preceptora, e